o alvo final da vida de todo cristão deve ser tornar-se como Jesus. Esse deve ser o alvo maior, o alvo final na vida de todo o cristão. Viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou e fazer o que Jesus fez. O padrão mais alto do cristianismo é Jesus. O que a nossa sociedade mais precisa para crer em Deus e no poder do Evangelho é ver Jesus nas palavras, nas ações e nas atitudes de cada cristão. Os gregos queriam ver Jesus. Como que as pessoas hoje, nos nossos dias, podem ver Jesus? A resposta é bem simples e também, ao mesmo tempo, muito desafiadora. Elas verão Jesus através da vida de cada um dos seus discípulos. Cada cristão precisa ser uma expressão de Cristo. Este é o maior clamor da sociedade atual. Queremos ver Jesus. Em geral, as pessoas querem ver Jesus, mas elas estão tão cansadas de novas placas de igrejas, da religião enganosa que muitas vezes confunde e acaba decepcionando as pessoas, da fraude no meio religioso, da hipocrisia religiosa, de uma religião sem prática e sem vida. Elas querem ver Jesus manifesto nas palavras, nas ações, nas atitudes de pessoas que proferem seguir a Cristo. Elas querem ver Jesus manifesto em nossas palavras, ações e atitudes. Mahatma Gandhi, um dos grandes vultos do hinduísmo na Índia, líder hindu, e um dia ele disse uma palavra que nos chama muito a atenção. Ele diz assim: no dia em que eu vir um cristão vivendo como Cristo, então me converterei ao cristianismo. Essa foi a palavra desse grande líder hindu. E ele sabia quem era Jesus. E por isso, quando ele olhava para o cristianismo, ele queria ver alguma verdade na vida das pessoas que seguem a Jesus. Porque a verdade na vida do cristão pode impactar a vida de todas as pessoas. Nós somos chamados não somente para seguir a Cristo, mas também para manifestá-lo aqui na terra a todas as pessoas, vivendo uma vida semelhante à vida de Jesus. Pois a palavra cristão significa ser semelhante a Cristo. Como cristãos, nós temos o compromisso de refletir diariamente o amor de Cristo, a graça de Cristo, o caráter de Cristo, a santidade de Cristo, a bondade de Cristo, a alegria de Cristo e revelar ao mundo o coração de Cristo. As pessoas querem ver Jesus. E quem eles vão procurar? Eles vão procurar aqueles que pertencem a Jesus. Quando os gregos vieram até Jerusalém e eles queriam ver Jesus, eles procuraram a Felipe, procuraram a André, procuraram os discípulos de Jesus para que eles pudessem então saciar aquela necessidade do coração deles de ver a Jesus, de conhecer a Jesus. Você já pensou que as pessoas que querem conhecer a Jesus, eles vão se aproximar de pessoas que amam a Jesus, que exalam o bom perfume de Cristo? Se Cristo Jesus está conosco, vive em nós, então as pessoas que querem conhecer Jesus poderão ter um encontro com Cristo através das nossas vidas.
Porque os verdadeiros cristãos são aqueles que transmitem essa verdade de Cristo a todos os corações. Jesus, ele nos desafia aqui. Ele diz assim como eu fiz com você, eu sou o mestre, vocês me chamam de mestre, eu sou o Senhor, mas eu lavei o pé de vocês, eu servi vocês, então vocês também devem fazer como eu fiz. Jesus nos deixa um exemplo de dignidade, de caráter, de humildade, de amor, de alegria, de serviço, em todas as áreas. E o verdadeiro cristão, ele é desafiado a fazer como Jesus fez, a andar como Jesus andou, a viver como Jesus viveu, a amar como Jesus amou. Esse é o desafio de Deus para todos os cristãos. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos desafia, e ele diz: seja a atitude de vocês, seja o comportamento de vocês, a mesma atitude, o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ser cristão é ser parecido com Jesus. O nosso dever como cristãos é seguir o exemplo e os passos de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 21, ele fala sobre isso. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Esse é o princípio do Evangelho, seguir os passos de Jesus. O cristão é chamado para isso. É o poder de Jesus que transforma a vida das pessoas. E o apóstolo Pedro diz: vocês foram chamados para isso. Vocês foram chamados para seguir os passos de Jesus. Ele vai moldar o caráter de vocês. Ele vai mudar a conduta de vocês. Ele vai moldar o coração de vocês. Ele vai ensinar vocês a viver a verdade e andar na verdade. Esse é o milagre do Evangelho. Os cristãos, eles são libertos, são transformados, são restaurados, são purificados, porque eles vivem debaixo do poder maravilhoso do Cristo que pode fazer isso. Só Ele tem esse poder. Antes de tomar qualquer decisão na vida, antes de fazer qualquer coisa, deveríamos perguntar sempre a nós mesmos: o que faria Jesus em meu lugar? É aí que, como cristãos, muitas vezes nós falhamos. Quando nós temos que tomar decisões ou fazer as coisas, qualquer coisa, nós acabamos fazendo as coisas do nosso jeito e não nos preocupamos de seguir o exemplo de Jesus. E não nos perguntamos: o que faria Jesus no meu lugar, nesse momento, nessa decisão, nessa situação? É necessário agir como Ele agiu. É necessário nos submetermos a Cristo. E quando formos abrir a nossa boca para falar alguma palavra, para dar alguma opinião, até mesmo em algumas situações, nos submeter a Cristo, buscar a orientação de Jesus. O que faria Jesus no meu lugar? O que faria Cristo no meu lugar? Porque como cristão, eu tenho essa responsabilidade de anunciar a Cristo nas minhas atitudes, nas minhas palavras e nas minhas ações. Nosso maior desejo deve ser pensar, sentir, falar e agir como Jesus. Isto é ser cristão. Isto é seguir a Jesus. Isto é a beleza da vida cristã. Sermos parecidos com Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Aí vem o desafio de Deus: fazer como Jesus, sentir como Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus. Nós não somos perfeitos, nós não somos as melhores pessoas do mundo, mas uma coisa nós temos: nós somos alcançados pela graça maravilhosa de Cristo. O Evangelho da verdade nos alcançou, e nós precisamos permitir
que esse Cristo tome a direção da nossa vida e venha inundar o nosso ser de uma maneira tão grande, que todas as áreas da nossa vida sejam impulsionadas por Ele, guiadas por Ele, que Ele tome a direção de todas as áreas da nossa vida. Nós existimos como igreja para viver intensamente a graça de Cristo, o amor de Cristo, a fidelidade de Cristo, a compaixão de Cristo, o perdão de Cristo, a salvação de Cristo, o poder e a glória de Jesus para essa geração. Pois os dias passam, o tempo passa e não volta mais. E se nós, como cristãos, simplesmente cruzarmos os braços, de nos acomodarmos, ficarmos indiferentes quanto à necessidade do mundo em que nós vivemos, nós perderemos a grande oportunidade, o grande privilégio de vivermos a essência do Evangelho pelo qual fomos alcançados e salvos. Eu quero convidar você nessa noite a permitir que Jesus tenha liberdade para guiar a sua vida, para encher o seu coração. Em tudo que você fizer, que Cristo seja o Senhor, que Cristo seja a verdade da sua vida, que Cristo esteja no comando da sua vida, seja o piloto do seu barco, para que você venha exalar o perfume de Cristo por onde quer que você vá. Ele está aqui para mudar a sua história, para mudar o seu coração. Este é o Cristo do Evangelho, Cristo que liberta, que salva, que transforma, que quebranta o coração do homem, que restaura o perdido. Se você está como os gregos que queriam ver Jesus, eu queria convidar você agora a entregar a sua vida para Ele, porque Ele está aqui, Ele está aí onde você está, e Ele está de braços abertos para te receber. Abra o seu coração, creia, receba Jesus como Senhor e Salvador no seu coração nesta hora, e você experimentará o milagre de Deus na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó, que o Senhor esteja pelo poder do Teu Espírito agora, ó Deus, inundando os corações, operando o Teu milagre, Senhor, salvando, libertando, transformando e restaurando vidas para a Tua glória, Senhor. Senhor, entra nesses corações e vem quebrar, ó Pai, todo o poder das trevas, para que a luz gloriosa do Senhor Jesus venha reinar nos corações, e que vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.